Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar, ou melhor, nós vamos continuar falando sobre a teoria DISC, sobre os comportamentos. E o comportamento de hoje a gente vai falar sobre o perfil dominante, o perfil dominância. Então, esse perfil é incrível, é muito bom estudar sobre ele, é muito bom saber quais são as qualidades, os medos, os pontos a serem trabalhados, como é um dominante natural, né, bruto, sem ser trabalhado, como é um dominante adaptado, como é um dominante trabalhado, uma pessoa que consegue trabalhar a sua inteligência emocional, reconhecer seus erros, suas fraquezas, suas potencialidades, saber até onde pode ir, tá bom? Então, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental, amo essa área, faço esse vídeo para ajudar você a viver melhor, a se relacionar melhor, a reconhecer nos seus amigos os perfis de dominância deles, tá bom? Vamos ao assunto então? Então, dominância é o fator de controle e da assertividade. Indica como você lida com adversidades e desafios. Então, se você está se perguntando qual é o seu perfil e por acaso você desconfia que você tem um perfil dominante, preste muita atenção nesse vídeo que ele vai responder suas perguntas. E também, às vezes, você está se perguntando assim: será que o meu marido é dominante, minha mulher é dominante, minha mãe, meu filho? Então, como é, por exemplo, criar um filho dominante? Como é ser casado ou casada com um dominante? Como que no trabalho, quais são os desafios de lidar com o dominante? Vamos ver quais são as palavras-chave do dominante? Então, a palavra-chave é intolerância. Lógico que estamos falando de um perfil não trabalhado. Uma emoção muito comum e fácil de ser percebida é a raiva. Motivação do dominante, desafio e poder. E a comunicação dele, que jeito que é? Direta e objetiva. Qual é o valor para a empresa de um dominante? Ele tem comando e iniciativa. E como é a tomada de decisão de um dominante? Rápida e racional. Então você já viu aí algumas características, ainda vamos explorar bastante, mas você já viu algumas características do perfil dominante, tá certo? Pessoas com alto D, ou seja, perfil dominante, eles são focados nas tarefas e nos resultados, gostam de desafios e gostam de ser remunerados por aquilo que fazem. Não são muito fãs de estabilidade, se adaptam muito fácil às mudanças e têm uma sede muito grande de competição. Um perfil dominante precisa de autonomia. Você quer prender um dominante, você vai ter muita dificuldade de lidar com ele. Se você tirar a autonomia que ele tem, também vai ter muita dificuldade. E ele também busca oportunidade de crescimento. Então ele gosta de fazer tarefas que ele acha que vai progredir, que ele tem para onde crescer. Se ele não vê uma meta sendo estabelecida, um desafio diário sendo estabelecido, uma forma de testar a sua capacidade cada vez mais, ele vai se frustrar. Então o dominante ele busca desafios rotineiramente. Então quando a pessoa tem baixa dominância, ou seja, no teste ela vai de 0 a 50, a gente chama que ele é cooperador. Quais são as palavras que definem o cooperador? Conservador, agradável, moderado, comedido, diplomata, despretensioso, pacífico, modesto, hesitante e discreto. Então, uma pessoa que apresenta baixa dominância, ela vai ter essas características aí. Então, alta dominância descreve um diretor determinado, competitivo, voltado para resultados, confiante, direto, objetivo, desbravador, ousado, aguerrido, agressivo e autossuficiente. Você gostou aí das palavras que descrevem o autodominante? Você talvez esteja se identificando aí. Vamos ver agora quais são os medos de um alto D, ou seja, uma pessoa com perfil dominante. Os medos de um dominante são fracassar, perder o controle e a autoridade, perder a autonomia e liberdade de ação,
ter que se submeter ou se subordinar a alguém, perder posição para outra pessoa, ou seja, ele é muito competitivo, e ter que reconhecer os próprios erros. Como eu falei, não existem perfis certos, melhores ou piores. Existe o seu perfil e é o que melhor lhe descreve. Quanto mais cedo você descobrir qual é o seu perfil, melhor. Então, o perfil dominante, apesar de transparecer uma pessoa muito forte, muito decidida, ousada, ele também tem seus medos. E você acabou aí de ver que medos são esses, tá bom? Se você tem um funcionário ou alguém que é subordinado a você, que você quer que ele produza mais, qual é o melhor ambiente para ele trabalhar? É um ambiente onde seja priorizada a busca pelos resultados. Eu lembro aí da minha primeira mestra, né, que me deu aula sobre isso, Tude Vieira, a quem eu tenho uma grande admiração, e ela contou uma história muito interessante, né? Ela falou assim: imagina um alto S, você vai conhecer o alto S mais para frente, um alto S passando uma tarefa para um alto D, ou seja, um estável passando uma tarefa para um dominante. Então, nessa tarefa, o alto S chega lá e fala assim: olha, eu preciso que você poste essa carta no correio. E aí ele vai explicar claramente como é a postagem. Enquanto ele está explicando, o alto D já está na porta, pronto para colocar a carta no correio. Muito interessante isso. E aí, de repente, ela dá uma volta e quando volta, fala assim: olha, eu vou te explicar melhor como é essa postagem que eu quero que você faça. O que o dominante responde? Eu já postei a carta. Ela já está chegando lá. E eu coloquei no Sedex 10 porque eu imaginei que você estava apressado. Então o dominante, ele tem um senso de urgência muito aguçado. Ele quer que a coisa se resolva muito rápido. Então passar uma tarefa para o dominante é aquela frase: considere feito. Mas vamos imaginar o contrário também. Por que eu estou usando o perfil estável? Porque eles são perfis conflitantes, né? O D com S, o dominante com estável, eles são conflitantes. Imagina um chefe alto D e um funcionário alto S. Então, o chefe dominante chega e diz assim: olha, vai agora lá no correio e posta essa carta que eu quero ela agora lá. E sai. E o S, ele vai sentar e pensar assim: eu coloco no envelope branco ou amarelo? Eu mando por PAC ou por Sedex? Encomenda normal ou registrada? E aí, quando o dominante volta e fala assim: cadê o comprovante da carta? Ele: não, eu estou colocando o destinatário. Você quer que mande no envelope branco ou amarelo? O que você acha que aquele chefe que tem o perfil alto D vai responder para esse estável? Falar: cara, você não entendeu. Carta, correio, correio, carta. O que é que você está esperando? Então, quem são as pessoas públicas aí do nosso Brasil, né? Do nosso mundo, que tem um perfil alto D? Vamos ver aí? Bernardinho, Steve Jobs, Roberto Justus, Margaret Thatcher, Donald Trump, o próprio Paulo Vieira, presidente da Febracis. Todos esses daí são aqueles que a gente considera perfil alto D. Então, se você quer saber um pouco mais, você pode até pesquisar sobre essas pessoas. Mas são pessoas até bem conhecidas e você vai ver que essas características que a gente colocou aqui são muito notáveis. Algumas são perfil alto D com mais algum perfil. Então, a gente vai ver isso agora, como é que isso funciona. Um alto D, ele pode ter também outros perfis que passaram de 51, que estão entre 51 e 100 lá no teste que a pessoa faz. Então, a pessoa pode ser DI, DS, DC, DIS, DIC, ela pode ser DSI ou DSC, ela pode ser DCI ou DCS, tá bom? Essas são as combinações quando o fator dominante está à frente e tem mais um ou dois fatores além do fator dominância. Lembrando que uma pessoa apresenta de 1 a 3 perfis mais altos, né, que dão na pontuação entre 51 e 100. Que Deus te abençoe e até uma próxima.